The Binding of Isaac é um jogo estilo RPG, Dungeon Rogue, com estilo gráfico semelhante à era de 16 bits do clássico Super Nintendo. O projeto começou como um hobby para o desenvolvedor de jogos Edward Macmillan, que estava de férias após ter trabalhado arduamente na criação e aprimoramento do excelente jogo indie Super Meat Boy. A história do jogo gira em torno de Isaac, um menino criativo e introvertido que vive com sua mãe, uma fanática religiosa que surta e começa a achar que está ouvindo a voz de Deus. Para o azar de Isaac, Deus fala para sua mãe que ele está corrompido pelo pecado e precisa ser salvo, sendo a única forma de alcançar a redenção através do sacrifício do menino. A mãe de Isaac, com uma faca em punho, corre ao quarto do garoto para matá-lo, porém, através de uma escotilha, o menino adentra as profundezas do porão de sua casa de modo a proteger-se, dando início ao jogo. Mas será que somente isso é a história por trás desse jogo? Ao longo desse dificílimo jogo nos deparamos com diversos finais, a maioria deles apenas mostra Isaac abrindo um baú, de onde ele tira um novo item que o ajudará em futuras partidas. Porém, há alguns finais que nos contam um pouco mais sobre o que pode ser a história escondida de The Binding of Isaac. Após derrotarmos a mãe pela primeira vez, nos deparamos com o epílogo do jogo, que deixa explícito que tudo aquilo se passou apenas na mente do garoto enquanto ele fazia seus desenhos, mostrando a mãe no fundo da cena observando o menino. Isso fica ainda mais claro, pois o estilo de apresentação do jogo é modificado, tornando-se uma animação limpa, simples e com uma movimentação natural e fluida, diferente do que foi apresentado até então, pixelado e por vezes com apenas alguns frames demonstrando toscamente a ação. Temos então a separação entre o mundo de Isaac e o que está acontecendo realmente, ou ao menos o que o garoto está entendendo como realidade. Após completar o jogo através do baú, The Chest, o jogador assiste a uma cutscene que mostra Isaac abrindo o baú e se transformando nos diferentes protagonistas. Após isso, aparecem fotos da família de Isaac caindo dentro do baú. Na primeira foto, os pais de Isaac se casam. Na segunda, Isaac nasce, eles são uma família feliz. Na terceira, Maggie, a irmã de Isaac, nasce, sua mãe ama a Maggie. Na quarta, Isaac se sente trocado. Aparentemente, sua mãe ama muito mais a Maggie do que ele. Talvez ele até deseje que ela não exista, deseje que estivesse morta. Quinta foto. Algum momento na vida deles, Maggie morre. Incapaz de aguentar o peso da perda e com a instabilidade da sua mulher, o pai de Isaac vai embora. Fotos 6 e 7. Isaac se sente culpado pela morte de Maggie. Apesar de não tê-la matado, ele desejou que ela morresse. A mãe de Isaac, por causa da morte da filha, sofre um surto psicótico, obrigando Isaac não só a se vestir como a irmã, mas também espancando o filho até culminar na tentativa de assassinato do menino. Na foto 8, Isaac sofre com a própria culpa e pensa em se trancar em seu baú de brinquedos para sufocar até a morte. Se a história é sobre Isaac, por que existem outros personagens? Bom, eles nada mais são do que as personificações dos sentimentos de Isaac. O primeiro é Isaac, nosso herói, um menino transtornado e atormentado pelos abusos físicos e emocionais de sua louca mãe. Provavelmente por causa do isolamento e da violência que o acometia no cotidiano, ele desenvolveu múltiplas personalidades, de maneira a escapar de sua triste realidade. É interessante deixar destacado aqui que todas as personas criadas pelo menino, e toda a temática do jogo também, se baseiam em personagens da Bíblia, pois é evidente o forte contato que teve com esse assunto graças ao fanatismo e loucura de sua mãe. Personagem 2, Madeleine, ou Maggie, a irmã mais nova de Isaac, que faleceu de alguma maneira não revelada. Após a separação com o pai de Isaac, sua mãe começou a fazer o filho se vestir como Maggie, uma maneira louca e maníaca de preencher o vazio deixado pela morte da filha. Personagem 3, Caim. Isaac se sente responsável pela morte de sua irmã e Caim é o primeiro assassino bíblico, que matou seu próprio irmão Abel. Personagem 4, Judas. Esse personagem é liberado após o jogador derrotar o coração da mãe. Isaac sente que traiu sua mãe e partiu seu coração com seus pecados. Personagem 5, Eve. Aquela que cometeu o pecado original no Gênesis. Ela representa o peso do pecado que Isaac carrega. Ele quer se punir, por isso, no jogo, ela se torna incrivelmente forte quando está para morrer com apenas meio coração de vida. Personagem 6, Samson. Representa a vontade crescente de Isaac por usar de violência como forma de escapar da situação em que se encontra. Quanto mais dano Samson recebe, mais forte ele se torna. Personagem 7, 3 interrogações, ou Bebê Azul. Ele é o desejo de morte de Isaac. Ele quer se suicidar como punimento por seus atos egoístas, se fechando dentro de seu baú de brinquedos, sufocando até a morte e dessa forma fugir de sua vida terrível e da grande culpa que carrega. Personagem 8, Azazel.
A manifestação incontrolada da culpa de Isaac. Azazel é um anjo caído, tido nas mitologias cristã e judaica como um bode expiatório. A maneira de Isaac achar alguém em quem pudesse colocar a culpa pelo desejo de ter seus pais somente para si. Personagem 9. Lazarus. Aquele a quem foi dada a segunda chance à vida, por Jesus Cristo. A vontade inata de Isaac de poder recomeçar, virar uma nova página e deixar todos seus problemas, frustrações e temores para trás. Personagem 10. Eden. Isaac encontra seu local de quietude e torna-se algo novo e inesperado toda vez que assume essa identidade. Personagem 11. The Lost. Isaac é bem sucedido em sua tentativa de suicídio, deixando qualquer chance que tinha de ver sua situação melhorar para trás. Basicamente, o jogo se passa apenas na imaginação de Isaac, representando a luta do garoto contra sua própria depressão, medo e culpa. Os inimigos enfrentados são representações de suas fobias, pecados que ele sente ter cometido, pesadelos bíblicos, doenças e complicações médicas, talvez descobertas através de livros e revistas, na tentativa de encontrar a responsável pela morte da irmã, e mais outras coisas dementes e doentes e assustadoras que estavam na mente do nosso amado Edward Macmillan. Depois de derrotar a mãe, é então derrotado o coração dela, dando a escolha ao jogador de seguir para Sheol ou para a Catedral. Se o caminho escolhido for Sheol, Isaac aceita seus pecados e decide que não pode ser perdoado. Ele se entrega ao inferno. No final de Sheol, ele se tranca no baú e morre. Se a Catedral for escolhida, Isaac tenta superar sua culpa e depressão. Ele enfrenta suas próprias inseguranças, representadas como ele mesmo sendo o chefe final, então entra no baú e luta contra todos os pesadelos que encontrou, finalmente derrotando seu desejo de morte, o bebê azul.